continuamos debaixo da mesma aliança, debaixo do mesmo pacto. Só que aí o problema é perder a essência, o significado desse pacto e dessa aliança, que é onde foi passivo de crítica por João Batista, foi passivo de crítica por Paulo. João Batista, por exemplo, fala que esse povo que acha que por serem filhos de Abraão tem algum privilégio, tem alguma prioridade no sentido de não precisarem cumprir com as demais ordenanças, simplesmente por serem filhos de Abraão, simplesmente por terem esse sinal, esse pacto. E aí onde ele, criticando essa postura, ele fala: Deus pode suscitar até dessas pedras filhos de Abraão. Cristo fala, por exemplo, isso quando os fariseus criticam Cristo por deixar as pessoas se alegrarem e bradarem: Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas. Então fala que se essas pessoas não clamarem, até as pedras poderão clamar. Por quê? A circuncisão tem um significado, tem um propósito, marcar eles enquanto um povo exclusivo. Mas ela não é suficiente se apegarem somente à forma, se apegarem somente a essa circunstância. Essa é um símbolo externo de algo interno. É um símbolo externo de algo que já é uma realidade interna. Então Abraão já estava debaixo da promessa. Abraão já andava por fé. Abraão já era chamado amigo de Deus, já tinha um relacionamento com Deus. E a partir desse relacionamento com Deus, teve um deslize, mas teve um restabelecimento. Com esse restabelecimento, houve um fortalecimento dessa aliança, com um sinal externo. O sinal externo chama-se circuncisão. A retirada do prepúcio, a retirada da parte superior do prepúcio, e com essa retirada, um símbolo de que esse povo teria que lembrar-se constantemente de guardar o pacto, guardar a aliança, ser fiel nas suas genealogias, não inserir um elemento estranho nessa genealogia, como foi feito no caso de Agar, foi colocado uma estranha, como Esaú fez em relação às suas gerações, casando-se com mulheres ali daquela região, que era vedado, que era desaconselhado. Isaac, por exemplo, Isaac e Rebeca, quando houve aquela situação em que Jacó conseguiu a bênção da primogenitura, eles tratam de enviar Jacó da Palestina de volta para Padã Arã, para buscarem filhos dentre a sua parentela, para não se miscigenarem com o povo daquela região que estavam atolados em práticas de cultos profanos, que era completamente contrário aos seus costumes, completamente contrário à sua ética de vida que estava sendo desenvolvida. Até o seu povo também tinha idolatria, mas isso estava sendo modificado, isso estava sendo transformado. Então o que acontece? Desde Abraão esse pacto tem que ser guardado. A circuncisão é a marca de que esse povo está unido em torno dessa aliança com Deus, com Jeová, de obedecerem a Jeová, ouvirem a voz dele, adorarem a ele enquanto um Deus que não tem imagem de escultura, um Deus que não tem forma física, um Deus que não é adorado através desses cultos que os cananitas adotavam, cultos ligados à fertilidade da terra, que levavam homens e mulheres a se prostituir, cultos ligados à adoração de deidades estranhas, deidades que eram interessadas por sangue humano, por exemplo, que levou ao desenvolvimento do culto a Moloque, o sacrifício de crianças, o sacrifício de pessoas. Então esse tipo de culto que estava sendo, que tinha que ser mantido sempre afastado da influência com Abraão e seus descendentes, e por isso um pacto e uma aliança entre eles, e esse pacto tinha que ser mantido, e foi simbolizado com a circuncisão, e que chega no Novo Testamento preservado pelos judeus, mas ausente de significado. Os judeus se apegando somente à forma, a questão de serem circuncisos, achando que com isso tem grandes privilégios em relação aos demais e que não precisam guardar outras práticas e outras ordenanças de Deus. A misericórdia, a fé, e é onde Paulo, através da revelação divina que foi dada a ele, em Romanos desenvolve muito forte o tema de que em Cristo não há circuncisão ou incircuncisão. E que nós, por exemplo, em outro lugar, Paulo fala que nós somos circuncisos no nosso coração.
Ou seja, temos uma marca distintiva no nosso coração, que é Cristo. E a fé que nós manifestamos nele, que é a fé de Abraão. Então com isso nós estamos inseridos como filhos de Abraão pela fé. Nós não somos filhos de Abraão por genealogia, mas somos pela fé. E aí Paulo dá muita ênfase de que ser filho de Abraão pela fé é de fato muito mais importante do que pensar que é descendente apenas genealogicamente e não guarda os preceitos que Abraão guardou. Não anda como Abraão andou, não se comporta como Abraão se comportou. Então com isso a circuncisão é importante, é extremamente importante. Só que ela não é tudo. Então a circuncisão surge aqui, nesse contexto da vida de Abraão, como um grande pacto firmado entre Deus e esse personagem. Então o significado da palavra já está de Abraão como um grande pacto firmado entre Deus e esse personagem. Então o significado da palavra já está claro, né? Cortar em volta, cortar a pele superior do prepúcio. E aí o período patriarcal está marcado exatamente por esse desenvolvimento aqui, conforme vimos aqui nessa tabela genealógica. Abraão, o período patriarcal começa com Abraão, filho de Terá. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Provavelmente entrou em Canaã com 80 anos. Tinha 86 anos quando gerou Ismael, filho de sua escrava Agar. Gênesis 16:16. Quando Sodoma foi destruída, Abraão tinha cerca de 99 anos e contava com 100 anos quando gerou Isaque. Tá ok? Então está aqui as descendências genealógicas, a formação desse grande clã, né, patriarcal que vai dar início a toda a história dos hebreus. Então Abraão, Sara, Isaque. Abraão, Agar, Ismael. E futuramente, com a morte de Sara, Abraão, Quetura e Midian será o seu descendente. Depois de uma longa vida com grande experiência com Deus, Abraão, deixa eu ver aqui, quando somava 100 anos, gerou Isaque, filho de Sara, sua esposa legítima. Gênesis 21:5. Depois de uma longa vida com grandes experiências com Deus, Abraão morreu farto de dias aos 175 anos. Gênesis 25:7. De Abraão descendeu Isaque e Jacó em Canaã, e de Jacó descenderam os 12 patriarcas que formavam as 12 tribos de Israel, cujo nome foi dado por Deus no vale de Jaboque. Tá certo? Gênesis 32:28. Aí temos na continuidade histórica Isaque. E aí voltando aqui aquele quadro de nomes, temos Isaac, que seria Eli ou riso, tá? O nome de Isaac. A história da vida de Isaac está nos capítulos 21 a 28 de Gênesis, do livro de Gênesis. Isaac era filho de Abraão e Sara e tornou-se o segundo dos 3 maiores patriarcas hebreus: Abraão, Isaac e Jacó. Como já vimos, Isaac era filho gerado por promessa de Deus, o que fez dele um perfeito símbolo do Senhor Jesus, que nasceu por meio de uma promessa através de uma gloriosa intervenção. Então a questão do nome, quando é anunciado acerca do nascimento dele, Abraão já era idoso, Sara também. Sara não estava mais no costume das mulheres, como é dito no texto, né? Não tinha mais possibilidade de gerar, não tinha mais menstruação, isso que dá a possibilidade de gestação, né? Então, havia perdido fertilidade, né? Então ela, ao receber essa notícia, ela se espanta, ela se choca com isso, né? Algo que é completamente diferente do contexto normal, do contexto natural, do costume das mulheres, como é mencionado ali mesmo, né? Então aquilo para ela foi de tal choque, de tal espanto, que ela se manifesta dessa forma. Só que é interessante que essa manifestação dela vai refletir no nome do seu filho. Ele ri, ou riso, né? Agora ri do que? Ri das situações humanas, ri da realidade humana. Não é um riso no sentido de deboche, mas é um riso no sentido de estar impressionado, estar estupefato. Então é mais ou menos esse sentido que é expresso, que é transmitido para o nome de Isaac. Está estupefato diante da situação. E aí Isaac é exatamente a prova, né, de que Deus se ri dessas situações, que Deus supera aquilo que é normal, aquilo que é natural. A família de Isaac, ao perceber que Isaac estava suficientemente maduro para se casar, Abraão mandou o seu servo fiel Eliezer à Mesopotâmia, terra de seus parentes, buscar dentre seus parentes uma esposa para ele. Ali Eliezer encontrou Rebeca,
filha de Betuel, filho de Milcá, mulher de Naor, irmão de Abraão. Então, dentre aquelas genealogias que já vimos, a outra linha genealógica com parentesco, né, com Abraão, terá Naor. Naor é aquele que fica habitando em Padã Arã, na região norte da Mesopotâmia, de onde vem Betuel, né, Labão, que depois vai se relacionar diretamente com Jacó. Betuel será pai de Rebeca, que será a esposa de Jacó. Então, Abraão volta-se ao seu parentesco, seu tronco genealógico, para buscar a esposa para Isaac. Tá, ok? Uma esposa para Isaac. E aí vemos, por exemplo, aqui, na continuação, Eliezer encontrou Rebeca, filha de Betuel, filho de Abraão, mulher de Naor, irmão de Abraão. Isaac teve somente 2 filhos, os quais nasceram gêmeos, Esaú e Jacó. Parece que Isaac não teve o mesmo cuidado que teve seu pai Abraão, em providenciar dentre seus parentes uma esposa para seus filhos. Então Esaú, seu primogênito, precipitou-se, se casando com mulheres hetéias, o que não aconteceu com Jacó, ao ser ameaçado de morte pelo seu irmão na ocasião do roubo da bênção patriarcal, a bênção da primogenitura. Isaac e Rebeca enviaram Jacó à Mesopotâmia, a fim de refugiar-se entre seus parentes e casar com uma mulher da família, para manter a linha genealógica original e para não se associarem ao povo da região e às suas práticas. Tá, ok? Então essa aqui é a situação de Abraão e de Isaac, Isaac, que é providenciada para ele uma esposa dentre os seus parentes na terra de Padã Arã. Jacó era filho de Isaac e Rebeca, portanto neto de Abraão. Seu nome hebraico é Yaakov. Yaakov, tá? Yaakov. Aí está como Jacob, suplantador. Suplantador. Só que esse significado de suplantador, na verdade, é um significado que foi agregado ao nome dele. Mais em virtude da situação do que em virtude da interpretação etimológica do nome. Vemos aqui, ó, Jacob, que segundo a maioria dos hebraístas é uma abreviação do termo Deus protege. Então, Jacob, etimologicamente falando acerca da palavra Jacob, o significado mais próximo que pode ser atribuído a ela é Deus protege. Nesse caso, originalmente, o nome Jacó significa Deus protege. Então, esteja claro acerca disso, que interpretando etimologicamente a palavra Jacob, não temos o significado de suplantador, mas sim o significado de Deus protege. O termo suplantador foi agregado à pessoa dele em virtude da situação, em virtude daquilo que aconteceu na vida dele. Entretanto, em Gênesis 25, 26, o nome Jacó é identificado com o significado de aquele que segura pelo calcanhar, devido ao fato de ter nascido agarrado ao calcanhar de seu irmão Esaú. A partir daí surgiu o segundo significado, a saber, suplantador. Ou seja, alguém que por astúcia toma o lugar de outro. Esse último significado tem sua origem nos processos em que Jacó usou para tomar a bênção da primogenitura de seu irmão Esaú, que na verdade não levava nada a sério, né, a sua característica de primogênito. Né? Então, por isso, ante o desprezo dele a este privilégio, veio a esperteza de Jacó em suplantá-lo, né, em passar na frente dele. Jacó é chamado de filho mais novo porque saiu do ventre de Rebeca um pouco antes do nascimento de seu irmão Esaú. Jacó é o terceiro dos 3 patriarcas hebreus históricos.